Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus? Em algumas versões aí pode estar templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Só até aí. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre ser igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo, né? E aí nós vimos lá, baseado naquelas cartas que João escreveu para as igrejas da Ásia, algumas coisas lá do que Jesus espera de nós como igreja. E aí eu até deixei anotadinho aqui, ó. A gente falou amor, a gente falou de fidelidade, de pureza, de discernimento, de uma vida verdadeira, de perseverança na fé e de uma dependência de Deus e um arrependimento verdadeiro. E uma das coisas que a gente falou ali em algum momento, logo na introdução, foi sobre nós sermos esse templo, esse santuário de Deus, né? E aí eu lembrei de uma frase que eu já falei em algumas pregações, o Nicolas gosta dessa frase, que é de um pastor escocês chamado Robert McCheyne. Vocês vão lembrar. Diz lá, né? Ele fala assim: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, eu matei o cavalo e agora eu não posso mais levar a mensagem. É uma frase forte, né? Assim, o que ele estava dizendo ali é que ele não cuidou da saúde dele a ponto dele não poder mais levar a mensagem que Deus tinha dado para ele levar. E obviamente aqui a gente já até ministrou sobre isso, né? Sobre o cuidado que nós temos que ter com o nosso corpo, etc. E aí fica mais outras dicas aí. O mesmo pastor Subirá que nós compartilhamos nas últimas semanas, ele também tem um livro que fala sobre isso, e também alguns vídeos lá no canal dele lá que falam sobre o cuidado com o corpo lá, é muito bacana. Mas a ideia aqui hoje não é nem falar sobre o cuidado do corpo, né? Eu trouxe a ideia aqui do pastor para a gente entender um pouquinho, mas isso eu quero levar isso para um modo, para algo mais, é sacanagem, né? Porque cuidar do corpo a gente está vendo que é algo espiritual, mas algo espiritual. Nós vamos entender aqui um pouquinho mais para frente que, por nós sermos o templo do Espírito, e se a gente olhar lá no Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, lá em Êxodo ainda, lá com Moisés, Deus pede, o povo sai do Egito, eles vão para o deserto, e aí durante eles estão caminhando no deserto, Deus pede para Moisés criar ali um tabernáculo, né? Uma tenda, um lugar. Imagina que eles viviam em tendas no meio do deserto. Então Deus pede ali com alguns detalhes muito minuciosos para que Moisés fizesse um templo, para que a glória, a presença dele habitasse no meio do povo. E aí, passado alguns anos, nós já estamos falando lá na época dos reis, depois de Davi, filho de Davi, Salomão. Na verdade, isso nasce no coração de Davi ainda, criar um templo, um lugar de adoração a Deus. E aí, Deus não permite que Davi faça isso naquele momento. E o filho dele, Salomão, a Bíblia diz que Deus trouxe paz ao reinado de Salomão, a ponto dele poder se dedicar a construir um templo, né? E aí, isso está lá em 1 Reis, capítulo 5, até o capítulo 8, a gente não vai ler aqui, eu quero só dar uma resumida, mas a gente vai ver que a execução do templo, né, a criação do templo, a construção do templo, é algo que foi feito com muita excelência, sabe, com materiais assim, especificamente preparados, separados, algo milimetricamente muito bem feito. E o templo naquele momento, naquela época, no Antigo Testamento, ele era um lugar de adoração, um lugar de consagração, um lugar de encontro com Deus,
e também um lugar onde a presença de Deus estava. Né? E aí, vou seguir no tempo, tá bom? O resumo do Antigo Testamento esse. A gente chega ali, ainda na época dos reis, mais pro finalzinho, o povo e os reis não estavam ali, estavam tudo bagunçado com Deus, a ponto de Deus falar assim: eu gostaria que vocês fechassem as portas do templo para que vocês não trouxessem mais sacrifícios impuros. Essa era a vontade de Deus, assim, a ponto para a gente ver como estava o negócio, estava ruim ali. E esse povo ele é levado cativo, quer dizer, eles são feitos escravos pela Babilônia, por Nabucodonosor. E aí eles são levados ali, né, de Israel, e eles são levados para a Babilônia, muito longe. E quando eles chegam na Babilônia, eles não têm mais um templo para adorar a Deus. Eles não têm mais uma igreja, entende? E aí eles têm que começar a aprender a cultuar a Deus de uma maneira diferente. E como era essa maneira diferente? Eles se reuniam e eles liam a Torá, eles liam os primeiros livros da Bíblia ali. É o que eles tinham na época, né? As leis de Moisés, etc. Então, eles se reuniam, exatamente como a gente faz aqui, e eles começavam a ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Para quê? Para que eles não perdessem isso. E lá em Ezequiel vai falar que eles começam a aprender que a adoração ela não é mais uma adoração central, mas ela é uma adoração de orações e jejum. Quer dizer, é algo mais pessoal. É algo que eu preciso buscar Deus. E eu estava aí ontem deitado, já tinha meio que preparado tudo. Eu estava deitado e eu comecei... Hoje de manhã, na verdade, isso. E eu fiquei pensando nisso, assim, falei, nossa, cara, como Deus é perfeito e Ele fez tudo para o momento que Jesus veio. Quando Jesus veio, e aí vou dar mais um passo para frente, né? Eles foram levados cativos lá, presos pela Babilônia, e depois de um tempo, eles foram libertos, eles voltaram para Jerusalém, eles reconstruíram o templo e seguiram adorando ao Senhor no templo ali. Mas a maneira já tinha mudado. A mentalidade das pessoas já tinha mudado. E aí quando a gente volta ali já no Novo Testamento, lá já na época de Jesus, existia o templo em Jerusalém, mas existiam sinagogas espalhadas por várias cidades. E essas sinagogas nada mais são como igrejas que a gente tem hoje, onde as pessoas se reúnem para ler a Bíblia, para falar de Deus, né? Então, entendam, a adoração já tinha mudado. A mentalidade deles não estava mais focada no templo, porque o templo era... Mas sim, em que cada um tinha que buscar a Deus de uma maneira. E por que eu digo que Deus é maravilhoso, né? É perfeito? Porque quando Jesus vem, Ele vai fazer isso. Ele vai mostrar que não é mais o templo o lugar mais importante e não é mais o templo onde a presença de Deus habita. Jesus vem e vai falar assim, ó, você gosta do templo? Então pode botar por terra esse templo aí, porque eu construo ele em 3 dias. O que ele estava dizendo ali, ele falou assim, olha, esse templo, as paredes não seguram, não é mais onde a glória de Deus habita, como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento vinha uma nuvem, trovoadas, e o povo tinha medo daquela presença. Não, agora as coisas mudaram. Hoje, a gente pode dizer que nós somos o templo. Exatamente como Paulo escreveu aqui em 1 Coríntios 3. Vocês não sabem que vocês são o santuário, né? Em algumas versões talvez seja, vocês são o templo de Deus e o Espírito dele habita em vocês. De novo, eu sempre falo isso aqui, eu falo algumas vezes, já falei algumas vezes aqui, na nossa aprendizagem, no nosso crescimento cristão, a gente acaba associando um lugar físico, muitas vezes a igreja, né, como a presença de Deus estando ali. E a gente aprende que não. Que quando a gente fecha a porta da igreja, né, quando a gente desmonta aqui a nossa igreja aqui, Deus não continua aqui. Ele vai com a gente onde a gente está. Não é que a presença dele não está aqui, mas entenda. Ele não vai ficar aqui esperando a gente domingo que vem, assim, de braço cruzado, sentadinho aqui, né? Não. Ele vem com a gente e ele vai com a gente embora. E eu acho que isso é algo que a gente precisa começar talvez a gente já entenda isso,
Mas a gente tem que começar a viver isso de uma maneira real. Da mesma maneira que o templo lá no Antigo Testamento, somente os sacerdotes podiam entrar em algumas áreas. Então, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, né? Ele era dividido ali entre o átrio, tinha ali o altar, tinha a parte santa e o Santo dos Santos, que tinha lá um véu que fechava, né? Então, o pessoal entrava ali até a porta, depois vinha o sacerdote, pegava ali o animalzinho, o sacrifício, colocava ali, depois entrava no santo, depois no Santo dos Santos, cara, era poucas vezes no ano que só o sumo sacerdote podia entrar, e ele ia lá para fazer o quê? Uma expiação pelo pecado do povo, etc. Então, da mesma maneira que a gente tem a figura do templo, embora o templo físico não exista mais, paredes, mas a ideia de templo continua até hoje. Por quê? Porque o que o Senhor espera de nós é a mesma coisa que Ele esperava daquele templo. Nós sermos santos. Nós sermos separados. Nós estarmos cheios da presença dEle. O que muda aí é que a gente não precisa mais de uma outra pessoa entrar em algum lugar para apresentar os nossos pecados, as nossas queixas, os nossos pedidos para Deus. A gente vai fazer isso. Só que da mesma maneira que acontecia lá no passado, para que a gente consiga fazer isso de uma forma correta e verdadeira, nós precisamos ser santos. E o que quer dizer isso? 1 Pedro vai dizer lá, 1,16, vai dizer assim: sede santos porque eu sou santo, né? Jesus falando. E esse ser santo, né, não é ser perfeito, mas ser santo é buscar a santidade de Deus. O que significa ser santo? Nenhum de nós aqui, por mais que a gente tente, a gente vai conseguir ser perfeito. Não dá, sabe? Eu ia brincar, eu tô chegando, eu quase cheguei, mas não consigo, não tô brincando, muito longe. Ninguém consegue, gente. Não dá, nós somos pecadores. A nossa natureza, ela é carnal, ela é pecaminosa. Nós nascemos assim, sabe? E quando Jesus, ele vem, ele morre por nós e nós aceitamos a ele, o que acontece é que o sangue dele, que foi derramado naquela cruz, da mesma maneira que foi derramado o sacrifício no Antigo Testamento, ele paga o preço pelos nossos pecados. Então, Deus nos vê através de Jesus. Entende? Jesus se coloca na frente de nós, literalmente. Ele fala: Pai, não olhe eles, porque eles por eles, mas olhe eles através do meu sacrifício. É isso. Então, isso não nos dá o direito de pecar. Pelo contrário, se nós amamos a Jesus, se nós, aceitamos Ele, a gente vai querer viver o mais perto e parecido com Ele. Mas isso nos faz entender que nós precisamos buscar essa santidade, sabe? Querer essa santidade. E não nos acostumar a viver de qualquer jeito. Só porque Jesus já morreu por mim, então beleza, então eu posso fazer o que eu quero aqui. Não vai rolar. Eu sempre digo, Jesus, ele nos deu uma oportunidade morrendo na cruz. Ele deu uma chance pra gente. Sabe? Só que pra gente aproveitar essa chance, a gente precisa colocar ordem nas nossas vidas. De novo, voltamos pro templo lá. O templo tinha uma ordem, né? Ele tinha um serviço, ele tinha um altar, ele tinha um sacerdócio, ele tinha um incenso que ficava queimando dia e noite, ele tinha os sacrifícios que precisavam ser feitos. O serviço no templo, ele era contínuo. O serviço no templo, ele não era só de domingo. Era todos os dias, 24 horas por dia. O templo tem que continuar ativo, ligado, funcionando. E conosco não é diferente.
A gente não liga o modo crente no domingo. A gente não liga o modo crente só quando a gente, sei lá, né, não sei, tem uma doença, tem um problema, e a gente liga o modo crente. Não, a gente precisa ser crente 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos mais ou menos. E isso vai mostrar, isso vai fazer a gente ser esse templo, onde o Espírito Santo habita, né? Onde ele deseja habitar. De novo, ele vai habitar em algo santo. E em 1 Tessalonicenses 4 vai falar exatamente isso. O desejo de Deus sejam santos. Estejam santificados. Sabe? E com isso, de novo, o que ele vai desejar da gente? Ele deseja constância, disciplina, deseja oração, busca pela palavra, sabe? E colocar o reino de Deus, colocar a Deus como prioridade na nossa vida. Isso faz a diferença. Disciplina tem muito a ver com o que a gente leu ali nessa frase lá do pastor, que cara, não cuidei de mim. Perdi o que Deus me deu. E é isso, o que Deus tem nos dado, sabe? Deus tem nos dado muita coisa, gente. Deus tem cuidado de nós. Temos aqui o livramento aqui do Luan aqui, ó. Cara, sabe? Livramento de Deus, cara. Ele caiu aí, glória a Deus, que tá aqui inteirão aqui, sabe, com a gente hoje. Deus tem cuidado de nós, cara. Deus tem cuidado de nós, sabe? E a gente precisa começar a olhar, ou continuar aí, entender que, cara, a gente precisa priorizar Ele em nossa vida. Às vezes a gente, de novo, a gente vai lembrar dele quando tá passando um momento difícil, quando não sei o que lá. E a prioridade do reino a prioridade do reino é sempre. O reino vai funcionar, o templo vai funcionar 24 horas por dia. Temos que entender que nós estamos a serviço dele. Temos que entender que a gente não para. Sabe? Os nossos sacrifícios são para ele. As nossas orações são para ele. A nossa busca é para ele. Óbvio, todo mundo aqui trabalha. Eu mesmo estava pensando nisso de novo hoje de manhã, assim. Falei, cara, ontem na verdade. Cara, essa semana foi tão corrida. Parece que domingo foi ontem, gente. Foi muito corrida, assim, pra mim, pelo menos, assim, parece que passou, eu não vi os dias passar, assim, sem brincadeira. E depois, ontem eu parei e falei, meu Deus, sábado, amanhã tem, meu Deus, culto amanhã, Jesus, sabe assim? E eu falei, cara, como voou? O tempo tá voando. E se a gente deixar o tempo vai embora, gente. O tempo vai gastar a nossa vida aí. E a gente vai gastar a vida com a nossa vida, e tá tudo bem, nós temos filhos, temos família, temos emprego, temos casa para cuidar, temos tanta coisa para fazer, que se a gente não priorizar, a vida vai nos levar. Então a gente vai ter que ter prioridade na nossa vida, essa constância, sabe, de poder falar, peraí, isso é importante, beleza, mas peraí, eu preciso parar aqui, eu preciso buscar, eu preciso falar com ele, porque ele é minha prioridade. Porque sem ele, cara, nem respirar eu tava respirando hoje. Então assim, eu vou parar. Eu preciso parar. Em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, vai dizer assim, né? Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós somos o sacrifício que o Senhor espera hoje. Que Deus está falando assim, ó, que Paulo estava dizendo aqui, era assim, olha, existe um culto que nós precisamos fazer, um culto racional. E nesse culto racional, o que é? O que o Senhor espera? Ele espera que a gente apresente realmente a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, como um sacrifício. Como se fosse um sacrifício. Da mesma maneira que faziam lá, a gente faz aqui. Sabe, o nosso tempo. E ele vai chamar isso lá no versículo 2 de culto racional. Entenda, isso não é emoção. Não é emocional. De novo,
quando a gente está precisando de alguma coisa, aquilo é emocional. Ah, Deus, vem aqui, me ajuda. Isso é emocional. Sabe, eu sei onde eu preciso correr para pedir ajuda. Mas o que ele está dizendo aqui é assim, não, cara, de forma racional. Ele está dizendo, eu quero que vocês pensem. Não façam isso emotivamente. Racionalmente, você precisa pensar e entender que você precisa sacrificar a tua vida para ele. Racionalmente, assim, uau, é isso. Vou sentar aqui e eu vou priorizar Deus na minha vida. Eu vou sentar aqui e eu vou priorizar Deus no meu casamento. Eu vou sentar aqui e eu vou priorizar Deus na educação dos meus filhos. Eu vou sentar aqui e eu vou priorizar... Entende? Eu vou me disciplinar. É isso que ele espera. Não é algo natural, porque parar para orar, a sua carne vai falar, não precisa, deita, você tá com sono. Nossa, meia horinha, você pode descansar, cara. Depois do almoço, entende? Tipo assim, não à noite, que isso, agora tá na hora de dormir. Não, agora é hora de fazer isso aqui. Não, logo cedo, não, mas você acabou de acordar, você tá com fome, vai tomar um café. O nosso corpo vai rejeitar o que é de Deus. Mas racionalmente, nós precisamos levar a nossa mente a Deus. É isso. Nós somos esse sacrifício. Nós precisamos funcionar. E o que nós precisamos entender? Nós vamos ter renúncia, nós vamos precisar obedecer, né? A gente vai ter que ter essa adoração a Deus, sabe? Essa devoção. E aí, a gente precisa desmistificar algumas coisas aqui. Às vezes a gente pensa assim, tá bom, então eu vou parar 3 horas do meu dia para eu poder entrar lá no meu quarto, meus filhos vão desmaiar, sei lá, que eu vou dar um Dramin para eles, não sei o que, né? Porque é quase impossível para quem tem aí e tal. Mas, não é uma ideia, né? Deixa a dica. Eu já pensei que será que dá certo. Mas o que a gente tem mais aprendido e visto é que o ordinário, né? Quando eu digo ordinário, é um momento... A nossa vida é ordinária. É o lavar louça é o momento ordinário do nosso dia. É tomar banho é o momento ordinário. É limpar o quintal é o momento ordinário. Entende o que eu quero dizer? É esse momento que a gente tem que estar ligado com Deus. E é nestes momentos ordinários que o espiritual, que o extraordinário acontece. Sabe? É nesse momento, assim, do nosso dia. Então, de novo, é isso que eu quero dizer quando Paulo está dizendo aqui, leve a sua mente cativa. A nossa mente tem que estar cativa a Ele. Então eu estou aqui cuidando, eu estou lavando, eu estou ali trabalhando, eu estou pensando em alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa. Cara, mas o meu coração está voltado ali, sabe? A minha mente está voltada ali. E eu posso falar, eu estou acordando e eu posso, em vez de, sei lá, pensar em outra coisa, eu vou fechar o olhinho ali mais um pouquinho, eu vou, Jesus, muito obrigado por esse dia. 5 minutinhos, 10 minutinhos, 20 minutinhos do nosso dia. É isso, sabe? Mas é estar ligado. Talvez o nosso dia, nem todos os dias a gente vai conseguir parar, sabe? E aí vem aquele peso, fala, nossa, meu Deus, eu isso, eu aquilo. A gente pode priorizar mais, eu sei disso, eu falo por mim. Mas tá bom, hoje eu não consegui, mas eu consegui parar, eu consegui orar, eu consegui adorar o Senhor, colocar um louvor em algum momento do meu dia ali, sabe? Colocar uma pregação, colocar o áudio da Bíblia para ouvir 10 versículos, um capítulo. Cara, glória a Deus por isso. Siga nisso, continue firme. Fala assim, poxa, eu fiz só isso hoje, mas amanhã eu quero fazer um pouco mais. Sabe? Mude o peso, sabe? Pela constância. Porque senão a gente vai ficar sempre nessa cobrança e autocobrança. É legal, é importante a gente sempre ter isso. Mas entenda, se hoje foi isso, glória a Deus. Amanhã vamos tentar fazer um pouquinho mais. Amanhã vamos tentar fazer outro. É isso. Seguimos com constância. Seguimos, sabe, com obediência, com sabedoria. De novo, com o nosso culto racional. Abra comigo aí, vamos ler um versículo mais aí. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. Diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados
com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O templo do Senhor, o templo de Deus, ele manifesta a glória dele. Sabe? Nós aqui, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo cada vez mais transformados com glória cada vez maior. Nós, como templos de Deus, nós precisamos ser transformados, mas essa glória, ela vai se manifestar através da nossa vida. E como que ela vai se manifestar através das nossas vidas? Através a gente pode falar do fruto do Espírito, mas a gente pode falar através de atitudes. Sabe? E que atitudes são essas? É o amor, a santidade, a compaixão, o caráter, sabe? É Cristo em nós. O nosso caráter, a nossa vida tem que refletir a Cristo. As nossas ações precisam refletir a Cristo. De novo, a gente não precisa, vou refazer aqui. A gente não só precisa falar de Jesus para as pessoas. Não estou dizendo que a gente não precisa fazer isso. Estou dizendo, mas a gente precisa refletir a Jesus. Eu lembro de uma cena, de novo aqui, é um exemplo, gente, mas não estou dizendo que eu alcancei não, tá bom? É só um exemplo aqui que eu me lembrei agora, mas continuo na busca aqui, muito. Mas eu lembro, no dia do meu casamento, eu convidei o pessoal do escritório onde eu trabalhava. E lá no escritório onde eu trabalhava, o povo sabia que eu não namorava, que eu não namorava, simplesmente assim, mas eles não sabiam por quê, porque eles não são crentes, então não adianta explicar pra eles porque eu não namorava. Eu era solteiro, eu não queria namorar com ninguém, não queria ficar com ninguém, e tá tudo certo. Então o povo sabia disso, mas eu nunca cheguei pra eles numa rodinha e falei, então, gente, vem cá, eu vou ensinar vocês, olha, Deus, ensina a santidade. Não, simplesmente assim, cara, é uma opção minha. Não, tá bom, namora, tá bom, namora. Tal pessoa gosta de você ali. Pô, valeu, cara, brigadão, mas não tô afim não. Tá tudo certo, gente boa. Obrigado pelo aviso, vou me afastar dela. Era mais ou menos assim. E tá tudo bem, de novo, não é que eu tô cansado, não, é que nessa área, especificamente ali, eu consegui vencer, né? Mas aí no dia do meu casamento, essas pessoas estavam lá. E aí, a gente chegou lá, foi casar e tal, foi muito rápido, conheci a Sabrina em 6 meses, a gente casou. Então foi um negócio bem rápido, o povo nem sabia que eu tava namorando, eu mandei um convite de casamento pra eles. E no dia do casamento, aí o pastor fazendo ali a cerimônia, ele fala, né? Pastor Tiago, tal, não sei quem vai casar, e eles resolveram esperar, e ele passou um tempo e tal. E aí, na hora que ele falou isso, eu ouvi um cara lá que trabalhava comigo que falou assim, então é isso. E eu lembrei disso agora. Porque assim, eu nunca precisei falar que eu era pastor, eu nunca precisei falar que eu era crente, embora ele soubesse que eu era cristão. Mas o ponto é, cara, de alguma maneira, estava manifesto isso, seria ali, sabe, naquele lugar. E aí, na hora que ele falou assim, agora eu entendi. Tipo assim, eu liguei uma coisa com a outra. Ele é cristão, ele é pastor, por isso que ele tem essa postura e tal. Mas é uma postura, entende o que eu quero dizer assim? De novo, gente, não tô dizendo que eu alcancei isso não, tá bom? Preciso muito ainda Mas o nosso caráter fora da comunidade cristã precisa ser o mesmo. As pessoas lá precisam me reconhecer não como um pastor, mas como um filho de Deus. Entende? Eles precisam me reconhecer lá. Eu tenho funcionários ali que eu nunca falei que eu sou cristão. Mas todos eles sabem que eu sou cristão. Eu nunca precisei falar que eu sou um pastor. Mas eles sabem. Por quê? Porque assim, da mesma maneira que eu falo aqui, que eu ajo aqui, eu vou agir com eles. Lá, entendeu? Então, nós precisamos refletir o que Deus está transformando em nós, sabe? E se de alguma maneira, ou se alguma área da nossa vida isso ainda não está refletido, é um ponto de atenção para nós, é um ponto de atenção para cada um de nós aqui, e de a gente pensar, de novo, lembra, com o nosso culto racional, e falar assim, peraí, racionalmente falando, eu preciso permitir que Deus haja na minha vida aqui nesse lugar aqui. É racional. Fala, peraí, cara, eu preciso me aprofundar nesse negócio aqui. Então, peraí. Então, minha maneira ali de fazer um negócio, não pode ser mais desse jeito. Minha maneira de tratar o meu funcionário, não pode ser desse jeito. Minha maneira de responder pro meu chefe, cara, eu não posso mais fazer assim, eu não posso mais mentir.
né? De novo, eu vou dar outro exemplo aqui, que eu já dei várias vezes, mas no passado aí, nós temos um conhecido nosso, um irmão também em Cristo, que ele entrou numa empresa, ele começou a trabalhar nessa empresa, e um dia ele atendeu um telefone, e o cara falou assim, eu quero falar com o Zezinho era o chefe dele. Aí ele, pera só um pouquinho, colocou lá no ramal lá, falou, ô Zezinho, o fulano quer falar com você. Ele falou, cara, fala que eu não tô. Ele falou, cara, eu não posso mentir. Cara, fala que eu não tô, velho. Tipo, o cara entende. Ele falou, eu posso falar que você vai ligar depois pra ele, porque você pode estar ocupado? Você tá ocupado? Tu vê que você tá ocupado? Faz se você quiser, beleza. Aí ele falou, olha, cara, ele não pode te atender agora, ele falou que te liga daqui a pouco. Ah, beleza, então, não desligou. Passou o tempo, esse cara ficou inconformado, tipo assim, mano, por quê? O que tem? Negócio nada a ver. Cara, mas eu não posso mentir, assim. É por mim, não é por você, entende? Entende, assim, que são nas pequenas coisas, a gente acha e a gente romantiza, ou melhor, a gente espiritualiza a coisa num nível, assim, e na verdade o que Deus espera de nós é no ordinário, é no dia a dia, são nas atitudes mais comuns da nossa vida, e é aí que Ele quer transformar a gente, é aí que Ele quer mudar, é aí que Ele quer converter o nosso coração, entende? Então, se atente a isso. Se atente às pequenas coisas. A gente... Um outro paralelo para isso é muito bom, assim, né? Se a gente está andando na rua e a gente vê um buraco gigantesco na nossa frente, a probabilidade de a gente cair é muito baixa. Agora, se a gente vê se tem um degrauzinho minúsculo assim, ó, a gente tropeçar é muito mais fácil, não é? É isso. Fique atento aos grandes buracos. Mas mira na brechinha. Buracos e os pequenos cachorros. Exato. Ah, boa aí, tá vendo? É isso. Desvia dos grandes buracos, mas cuidado com os pequenos cachorrinhos. É, porque eles fazem cair, né? É isso, sabe? É isso. Então, assim, nós precisamos aquietar o nosso coração. A verdade é essa. Sabe por quê? Quando a gente aquieta o nosso coração, quando a gente consegue aquietar um pouco das vozes falando na nossa mente, da nossa própria voz, né? De tanto pensamento, de tanta coisa, a gente vai ter tempo para ouvir a voz de Deus. Lembra? O templo é onde Deus estava, é onde Ele falava, e Ele continua falando, nós somos o templo dEle. E antes dEle querer falar através de nós, Ele quer falar conosco. Entende? Ele continua falando no templo. O Espírito dele continua aqui, ele continua falando com a gente. O João 10, 27 vai falar assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O bom pastor. Uma ovelha reconhece. E a gente precisa aquietar o nosso coração. Entregar para Ele as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas dúvidas. De novo, gente, o medo, a dúvida, a ansiedade, o problema vem, a gente já falou sobre isso. Nós não estamos imunes a eles. Eles são externos a nós. Mas quando algo estiver roubando a tua paz, o teu coração, lembra do culto racional de novo. E fala assim: Jesus, cara, isso aqui está roubando a minha paz. Mas eu quero entregar isso na tua mão. Eu quero que a tua paz, que a Bíblia fala que excede todo entendimento, possa invadir a minha vida aqui e me trazer paz. E a gente vai viver isso, sabe? E é nesse momento, esse lugar de paz, que a gente vai ouvir a voz dele. É esse lugar de paz que a gente vai entender a direção de Deus. Sabe? Que a gente vai conseguir falar: peraí, tá tudo um barulho. Parece que chega uma hora que tá tudo gritando no teu ouvido, né? É nesse momento que a gente precisa dessa paz. Ela só vem dele, gente. Ela só vem de Jesus. E é nesse momento, sabe, quando a gente vai ouvir a voz dele, que o nosso coração vai se encher. E aí é o momento que a gente vai ter tempo, ou entender, que a gente precisa orar por alguém. Que a gente precisa falar, ministrar uma pessoa.
que a gente precisa, sei lá, ficar quieto, falar. É nesse momento onde nós estamos conseguindo ouvir a voz dele. Como é que a gente ouve a voz de Deus, né? Não é aquela... Pode sim acontecer de você ouvir algo audível, sabe? De você falar, caraca, velho, assim. Mas é aquele soprinho no coraçãozinho, assim, sabe? Aquela coisinha que é o teu pensamento falando com você. Desconfia, sabe? Desconfia. É Deus falando. É Deus soprando. E como que a gente vai conseguir discernir isso? É estando nesse lugar. Cada vez mais entendendo que eu, como templo, preciso deixar a glória dele descer sobre nós. A presença dele vir sobre nós. E isso vai fluir. Vai fluir para todos os lados. Vai fluir em uma palavra que você pode falar. Vai fluir numa lembrança de alguém. Você fala, puxa, lembrei dessa pessoa. Deixa eu ligar para ver como ela está. Puxa, deixa eu mandar olha, Jesus te abençoe e te guarde. Você nem sabe o que está acontecendo, não tem problema. Sabe, mas... Puxa, deixa eu parar um minutinho no meu dia aqui. Deixa eu orar por alguém aqui. Deixa eu orar por essas vidas que perderam a casa lá, que a gente falou agora há pouco aqui, que perderam tudo. O que é isso? Você acha que essa bondade vem de nós, gente? Você acha que não, esse amor vem de nós? Não, cara. Mas é algo que está ardendo no coração de Deus. Sabe? E isso vai arder em nosso coração e cada vez mais a gente vai manifestar a glória dele. E aí aqui fica a pergunta para nós aqui hoje de manhã, né? Que tipo de templo nós estamos sendo? Que tipo de templo nós estamos sendo? Será que, da mesma maneira que o pastor McKnight lá, que nós falamos lá, né? Nós estamos destruindo o nosso templo? Ou nós estamos edificando o nosso templo? O templo precisa ser edificado, precisa ser construído, trabalhado. Nós precisamos buscar essa santidade, sabe? Buscar esse momento, buscar Deus mesmo. Pedir para Ele. Nós oramos aqui, Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui, vem inundar, vem encher esse lugar. Cara, esse lugar, entenda lugar, não esse lugar aqui. Esse lugar é aqui, ó. Vem encher esse lugar aqui. O que é esse lugar? É a minha vida. Sabe, eu preciso muito estar cheio da Tua presença. Quando? 24 horas por dia. Porque 10 minutos que eu fico sem a presença dEle, minha cabeça vai parar lá, não sei aonde, em outro lugar, nada a ver. Em pensamento, nada a ver, sabe? É isso. Então, a gente vai ter que sempre estar buscando isso. Falando, não, peraí, eu não quero. Eu quero isso, eu quero Deus na minha vida. A gente não precisa louvar isso, tá? Mas a gente é a casa favorita dele, né? Ai. A gente não precisa mesmo. Mas é isso, assim. Ele ama habitar em nós. Ele ama habitar em nós, sabe? Ele quer habitar em cada um de nós. Só que ele é gentil. Lembra, nós falamos lá semana passada? Ele diz assim, eu estou à porta e eu bato ainda por cima. Se você me convidar, eu vou entrar e eu vou ceiar. É isso. Esse convite é nosso. É nosso passo. Lembra, Jesus já morreu na cruz. Jesus já ressuscitou. A obra já está completa. O que falta agora? É eu querer. Que essa obra seja completa também na minha vida. Né? Como, gente? De novo. Mas um dia eu já aceitei, eu já entendi que Jesus é o caminho. Glória a Deus por isso. Todo dia da nossa vida. Eu sei que eu preciso mais de Jesus. Eu preciso de Jesus mais hoje do que ontem. Eu não preciso menos dele hoje, porque, sei lá, eu aprendi alguma coisa nova. Não, eu preciso mais. Porque se eu aprendi, eu entendi que eu preciso mais, não menos. Sabe? E amanhã eu vou precisar de mais de Jesus, não menos. Muito mais. Porque eu vou entender que, cara, eu continuo sendo muito ruim. Muito ruim. Sabe? E essa busca, de novo, não é para deixar a gente para baixo, mas é para deixar a gente mais próximo dele.
né? A gente não deve sair do culto, da palavra, meu Deus, como eu sou terrível, como eu sou um pecador. Tudo isso é verdade. A gente tem que sair assim, cara, como eu sou um pecador, como Jesus me ama, e eu tô fervendo por dentro e eu quero estar mais perto dele. Esse é o sentimento que a gente precisa sair. Porque pecador a gente é mesmo, não vai mudar nada. Eu não tô aqui para apontar o dedo para ninguém, gente. A palavra não aponta o dedo, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra edifica. Ela é completa. Então, para resumir aqui, né, o que o Senhor espera de nós como templos, como santuário dele? Santidade, ordem, quer dizer, disciplina, sacrifícios vivos, sabe? Racionais, obediência e uma entrega total. Uma entrega. É entregar. É tirar a mão da onde a gente não pode fazer. Sabe quando a gente já tentou fazer, não conseguiu? Aí você para e fala assim, tá bom, não posso mais, não consigo mais. Tudo que eu fizer não vai ser suficiente. Então, Senhor, está em suas mãos. Entrega e deixa Ele fazer. E o melhor de tudo é saber que Ele faz, sabe? Ele faz tudo. Amém, Meli? Ele faz, não faz? Amém. Linda. Feche seus olhos aí. Jesus, muito obrigado, Jesus, porque sabemos que somos o templo, a morada do Espírito Santo, o templo, o teu santuário vivo aqui, Jesus. Pai, como teus santuários, nós queremos a santidade, Pai. Queremos estar cada vez mais limpos e mais puros para receber o teu Espírito e ouvir a tua voz, Jesus. Eu te peço que o Senhor nos ensine, Pai, nos ajude aqui, nos ensine, Pai, porque nós não sabemos. Nós não somos capazes, Pai, de entender a grandiosidade que é a tua palavra, a grandiosidade que é o teu mover em nossas vidas. E eu te peço que o Senhor nos ajude aqui, Pai, nos ensine a te buscar, nos ensine a entregar verdadeiramente a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Sabe, que o nosso culto racional, que a nossa mente esteja voltada a Ti. Pai, nos ajude no nosso dia a dia, durante a nossa semana que vai seguir agora, para que a gente possa, nos momentos, sabe, certos, a gente possa se lembrar dessa palavra, se lembrar que somos sacrifícios, que somos teu templo, e nos voltar ao Senhor, Pai. Sabe, que a nossa mente possa estar em paz. E aqui eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo entre em cada vida aqui, Pai, e cure a nossa mente e o nosso coração. Espírito Santo de Deus, venha com a tua cura física, Jesus. Cura a nossa alma, a alma que está doente, Jesus. Cura os nossos sentimentos. Jesus, livra nós de toda a culpa, Jesus, de toda a acusação do inferno mentirosa sobre a nossa vida, que nos diz que nós não podemos, que nós não somos capazes, que o Senhor não nos quer, é mentira. O Senhor nos deseja, nos anseia, o Senhor nos ama. E nós só podemos porque Ele pode em nós, Jesus. Muito obrigado por isso. Nós, mais uma vez aqui, Senhor, nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida em Tuas mãos. Declaramos que nós não podemos sem o Senhor, que nós não somos nada sem Ti. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos guie a nossa casa, guie a nossa família, guie os nossos negócios. Pai, que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Que a nossa vida, que o nosso respirar seja para a honra e glória do Senhor. Que a nossa família seja para a honra e glória do Senhor. Que o nosso casamento seja para a honra e glória do Senhor. Que os nossos filhos sejam para a honra e glória do Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Nos ajuda, nos ensina a cada vez mais estarmos aptos a servir na Tua casa, Senhor, no Teu templo.
a sermos servos verdadeiros do Senhor. Eu te louvo e eu te agradeço, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Amém.